Olá, seja bem-vindo à série Desafios da Identidade Adventista. Esta série busca refletir sobre como a identidade religiosa adventista se constrói e quais os perigos atuais que ameaçam sua desconstrução. Juntos, iremos fazer uma viagem ao passado em busca de nossas origens históricas e proféticas. Nossa série contará com 10 episódios. Neles, iremos refletir sobre os eventos históricos e o desenvolvimento doutrinário que moldaram a identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nosso objetivo é encontrar resposta para uma pergunta bem objetiva: o que é ser um Adventista do Sétimo Dia? No episódio anterior, vimos que Guilherme Miller e seus associados chegaram à conclusão de que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Mas a data chegou e Jesus não voltou. Eles passaram por um grande desapontamento. E hoje vamos conhecer mais sobre esse tema. Nenhuma verdade é mais claramente ensinada na Escritura do que aquela segundo a qual Deus, por seu Espírito Santo, dirige de maneira especial seus servos sobre a terra, nos grandes movimentos que têm por objetivo promover a obra da salvação. Os homens são instrumentos nas mãos de Deus, por Ele empregados para cumprirem seus propósitos de graça e misericórdia. Cada um tem a sua parte a desempenhar e a cada qual é concedida uma porção de luz adaptada às necessidades de seu tempo e suficiente para o habilitar a efetuar a obra que Deus lhe deu a fazer. Nenhum homem, porém, ainda que honrado pelo céu, já chegou a compreender completamente o grande plano da redenção. Mesmo os profetas, que eram favorecidos com iluminação especial do Espírito, não compreendiam plenamente o significado das revelações a eles confiadas. O sentido deveria ser desvendado de século em século, à medida que o povo de Deus necessitasse das instruções nelas contidas. Isso pode ser visto no paralelo entre a decepção vivida pelos discípulos no primeiro advento de Cristo e a decepção milerita de 1844. Assim como os discípulos saíram para pregar, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, Miller e seus companheiros proclamavam que o período profético mais longo apresentado na Bíblia estava a ponto de terminar e que o juízo estava próximo e que deveria ser inaugurado o eterno reino de Jesus Cristo. A pregação dos discípulos com relação ao tempo do Messias baseava-se na profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9. De igual modo, a mensagem apresentada por Miller e seus companheiros, que anunciava o término das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, incluía também a profecia das 70 semanas. E cada uma dessas pregações se baseava no cumprimento de uma porção diversa do mesmo grande período profético. E assim como os discípulos estiveram sujeitos a um erro quanto ao estabelecimento do reino de Cristo no final das 70 semanas, também os mileritas se enganaram em relação ao fato daquilo que aconteceria no final dos 2.300 dias. Em ambos os casos, houve aceitação de erros populares, ou antes, uma aderência a eles, cegando o espírito à verdade. Ambas as classes cumpriram a vontade de Deus, apresentando a mensagem que Ele desejava que fosse dada, e ambas, pela própria compreensão errônea da respectiva mensagem, sofreram
um grande desapontamento. O problema de Miller e seus associados foi imaginar que no término das 2.300 tardes e manhãs ocorreria a volta de Jesus. Eles pensavam que o santuário a ser purificado fosse a terra, e isso com a volta de Jesus, mas eles estavam equivocados. Miller acreditava que Jesus voltaria entre março de 1843 e março de 1844. Todavia, o mês de março chegou, passou e Jesus não voltou. Esse foi o primeiro grande desapontamento que eles sofreram. Mas, ainda que perplexos e tristes, muitos não renunciaram à fé. Ellen disse que acreditava que Deus permitira que eles passassem por esse grande desapontamento para que a sua fé fosse fortalecida, para que o seu caráter fosse desenvolvido. No início de agosto de 1844, aqui nessa cidade, em Exeter, estado de New Hampshire, aconteceu um acampal onde algo muito interessante teve lugar. Os crentes estavam reunidos, estudando a Bíblia, orando, quando de repente apareceu ali Samuel Snow. Snow afirmava haver calculado o dia exato para a purificação, o qual os milleritas ainda interpretavam como o segundo advento de Cristo. Através de um estudo cuidadoso dos tipos e antítipos do santuário terrestre, os milleritas perceberam que a crucifixão de Jesus ocorreu exatamente por ocasião da Páscoa, quando o Cordeiro Pascal era sacrificado. Então eles raciocinaram da seguinte maneira: se a purificação do santuário tipificava o dia da expiação, que caía no 10º dia do 7º mês, não deveria então ocorrer nesse mesmo dia o juízo de Deus? Ou seja, a purificação do santuário celestial? Então veio a pergunta: em que dia do ano 1844 cai o dia da expiação, o 10º dia do 7º mês? Resposta: 22 de outubro. Todos ficaram atônitos. Jesus voltaria em cerca de 2 meses, no 7º mês do calendário judaico. A parábola das 10 virgens, lá de Mateus capítulo 25, adquiriu agora um novo significado. A demora do esposo e o fato de todas as virgens adormecerem indicava já um tempo de tardança. Esse tempo de tardança era justamente agora os 2 meses que diante deles estavam. Ou seja, o noivo chegaria depois do clamor da meia-noite, quando se ouvia o grito: aí vem o noivo. Depois disso, a porta seria fechada. Aqui nessa cidade de Exeter, a mensagem ou a visão de que Cristo voltaria em outubro, daí a 60 dias, provocou um grande reavivamento. Cristo voltaria, e esse grande reavivamento e esta pregação ficou conhecido na história como o movimento do 7º mês. Todas as esperanças agora centralizavam-se no dia 22 de outubro. Ela escreveu: aquele foi o ano mais feliz da minha vida. Meu coração estava cheio de esperança. Ainda que sentia muita comiseração e inquietude pelos desalentados que não esperavam Jesus. Miller escreveu: prezado irmão Himes, vejo no 7º mês uma glória que eu não notara. Dá graças ao Senhor. Oh, maravilha! Abençoados sejam os irmãos Snow e Storrs, pelo papel que desempenharam em abrir meus olhos. Estamos quase no lar. Glória, glória, glória. Vejo que a data é correta. Minhas dúvidas, trevas e temores, tudo dissipou. Percebo que ainda estamos certos. O jornal Signs of the Times teve o seu nome mudado para o Arauto do Advento. E no dia 16 de outubro, a 6 dias da data marcada para a volta de Jesus, Josué Himes anunciou que o periódico semanal deixaria de ser publicado, pois Jesus voltaria em menos de uma semana. Ele escreveu: visto que a data do presente número do Arauto do Advento é nosso último dia de publicação
antes do 10º dia do 7º mês, não tomaremos providência para editar a revista na semana que vem. Queremos parar de falar sobre esta fé. Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Arauto da Verdade, 16 de outubro de 1844. Em sua convicção e otimismo, os mileritas deram tudo de si no último esforço para divertir o mundo do juízo iminente. Não tomaram nenhuma providência em relação ao futuro. Alguns deixaram safras por colher, fecharam as lojas, demitiram-se de seus empregos. Jesus está voltando. No dia 22 de outubro de 1844, nós tínhamos dois grupos. Os adventistas, na expectativa do aparecimento de Jesus nas nuvens dos céus, enquanto inúmeros outros ficaram à espera, na dúvida, temendo que os mileritas pudessem estar com a razão. Mas o dia veio, passou, animando assim os escarnecedores e hesitantes, mas deixando os mileritas em total confusão e desânimo. Impossível apresentar um quadro completamente exato dos decepcionados mileritas lá em 1844. Mas é provável que a maioria ou abandonou a fé no advento ou então voltou para as suas igrejas que anteriormente frequentavam. Se não, mergulharam na descrença secular. O fato de Cristo não ter retornado no dia 22 de outubro de 1844 fragmentou o movimento milerita em muitas ramificações. Muitos abandonaram sua esperança na breve volta de Jesus e retornaram às suas igrejas de origem, ou se uniram a outras igrejas. Alguns continuaram apontando uma data para a possível volta de Jesus, e outros continuaram mantendo sua fé na segunda vinda de Jesus, mesmo sem entender bem o que havia acontecido. Aqueles que continuaram mantendo a fé na segunda vinda de Jesus se polarizaram finalmente ao redor de duas interpretações em relação à experiência do desapontamento de 1844, os da porta aberta e os da porta fechada. Essas expressões, porta aberta e porta fechada, surgiram com base no ensino de Jesus na parábola das 10 virgens. Quando o noivo chegou, as virgens prudentes que possuíam azeite entraram para a festa, enquanto as virgens nécias, que não o possuíam, saíram para comprar. E quando elas voltaram, a porta se havia fechado. Os adventistas da porta aberta continuavam relacionando a purificação do santuário de Daniel 8,14 à segunda vinda de Jesus e viam o desapontamento de 1844 como resultado de um erro cronológico de escolher uma data demasiadamente antecipada para o fim dos 2.300 dias. Por outro lado, os adventistas da porta fechada consideravam o dia 22 de outubro como a data correta para o fim dos 2.300 dias de Daniel. E um grupo desses crentes da porta fechada acreditava que no dia 22 de outubro ocorreu uma mudança no ministério de Cristo no santuário celestial. Eles entendiam essa mudança como sendo a passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo, lá no santuário celestial. Ou seja, a partir daquela data, Jesus não seria apenas mais advogado, mas começaria um juízo investigativo no céu, ao findar do qual ele voltaria à terra. Isso tudo em cumprimento ao ritual antítipo do dia da expiação no santuário terrestre. E foi desta ramificação dos adventistas da porta fechada que surgiu o movimento adventista sabatista e depois
à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Após o grande desapontamento, os mileritas descobriram que a purificação do santuário não apontava para a volta de Jesus, mas para o início de uma nova fase do ministério de Cristo no céu. Assim, o santuário terrestre e celestial se tornaram objetos dos seus estudos, e isso levou os mileritas a terem uma compreensão clara do ministério bifásico de Cristo no santuário e de seus atos salvíficos na história. Mas nós voltaremos ao tema do santuário em nosso próximo encontro.